Fala, galerinha da terceira série, do Foco no Vestibular. Espero que seja tudo bem com vocês, com a família de vocês, com os amigos de vocês, que todos estejam se cuidando, né? Estejam aí tomando as precauções devidas contra, né, esse vírus. A gente sabe que a situação vem se agravando cada vez mais, mas a gente tem que ter fé que em breve tudo vai melhorar, né? Eu me sinto acolhida por vocês, espero que vocês também se sintam acolhidos, mesmo aqueles alunos que eu não conheço pessoalmente, mas tenho fé, acredito que quando essa situação melhorar, eu terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Já virou um sonho e eu espero que venha a se concretizar. Fico feliz de poder estar levando o pouco conhecimento que eu tenho até vocês. Acredito, né, que o papel do professor é fazer uma troca e do mesmo jeito que eu estou aqui para ensinar, creio que vocês também tenham muito para me ensinar. Então, espero um dia eu poder conhecê-los. Do mesmo jeito que eu sei que eu posso contar com vocês, saibam que vocês podem contar não só conosco, professores aqui do online, mas também com os professores do presencial, que estão aí com vocês no cotidiano, né? Com a coordenação, com a direção, que estão mais próximos de vocês, que são um braço, né, muito forte na escola, que estão aí para poder apoiá-los em tudo que for preciso. Então, juntos nós somos uma equipe, né? E saibam que essa equipe sem vocês, ela fica incompleta, já que vocês são uma peça primordial aí, tá bom? Então, se sintam acolhidos, continuem se cuidando e qualquer coisa que vocês precisarem, contem conosco aqui. Eu tô aqui disposta a ajudá-los, beleza? Bom, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capítulo 3. Vamos trabalhar com acentuação e morfologia. Morfologia, particularmente, é uma matéria que eu gosto muito, 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 muito. Beleza? A gente vai aproveitar esse momento, esse lockdown aí, para poder se dedicar, fazer os exercícios do livro, né? Porque afinal de contas o Enem ele vai acontecer. Então a gente vai se preparar, vai estar à frente aí. Show? Preparados? Então vamos começar a nossa aula aí. Meu slide, que sempre demora para passar. Bom, pessoal, vamos começar com as regras gerais de acentuação. O acento tônico, ele vai indicar a sílaba tônica das palavras. E já o acento gráfico, ele é usado na sílaba tônica e ele pode ser apresentado, né, representado de duas maneiras. Por meio do acento agudo ou por meio do acento circunflexo. Agudo, grampinho da vovó, circunflexo, chapéuzinho do vovô. Bem chamimido e fundamental, né? O primeiro, né, que é o acento tônico, ele está relacionado à intensidade dos fonemas que formam a sílaba das palavras. Então, quando eu pronuncio uma palavra que nem marinheiro, ó, vai ter uma sílaba que eu vou pronunciar com mais intensidade. Marinheiro. Então, esse nhei aí, nesse caso aí, né, faz parte aí da parte tônica da palavra. Já, né, a questão voltada para a sílaba tônica, ele vai marcar a sílaba tônica na escrita e ele vai ser usado conforme as regras de acentuação. Por exemplo, âmbito, né? Âmbito aí ele recebe acento porque ele é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima é uma proparoxítona e toda proparoxítona deve ser acentuada. Ausência de acentuação e alteração de sentido. Isso é muito importante. Por quê? Os acentos, as pessoas falam, ai, mas inglês é uma língua mais fácil, não tem acento. Pois é, mas a língua portuguesa ela tem um acento e esse acento ele não existe à toa, né? Ele tá aí porque ele vai indicar pra gente como que a gente pronuncia as palavras, pois tem acentos que eles vão marcar a intensidade e outros que vão demonstrar se o som da vogal ele é aberto, né? Tipo o, ou se ele é fechado, tipo e, o. Então, esse acento, ele vai diferenciar as vogais. E muitas pessoas, né, por não conhecer esses acentos, elas pronunciam as palavras de maneira errada.
Olha esses exemplos que eu coloquei para vocês aí. Não publico livros de ficção. Tenho medo de falar em público. É a mesma palavra. O acento mudou. Ó. Publico, público. Eu me exercito todos os dias. Ela vai trabalhar no exército. Então, ó, exercito, exército. Espero que ele interprete minhas músicas. Contrate um intérprete de Libras. Então, interprete, intérprete. Isto mede exatamente 1 metro. Pegue a linha 2 do metrô. Então, metro, metrô. Tá vendo como que o acento ele tem um papel importante, principalmente na maneira de falar, né, na fonética, na hora que a gente pronuncia os sons aí, né, os fonemas? Isto mede exatamente 1 metro. Pegue a linha 2 do metrô. Aí eu repeti aqui sem querer, desculpa. Por favor, analise meu pedido. A análise do seu pedido foi concluída. Então, a gente tem analise e análise. Nem calculo meu prejuízo. Fiz o cálculo das despesas mensais. Calculo e cálculo. No livro, vocês têm muitos exemplos. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Coloquei apenas alguns para vocês analisarem como que o acento ele é importante. Bom, seguindo o baile, o fenômeno da crase, o monstrinho aí, né? A crase, gente, ela ocorre quando a gente junta a preposição com o artigo a ou as. Então, eu vou juntar a preposição a com o artigo a, ou a preposição a com o artigo as. Aí eu vou ter esse acento grave aqui, né? Do grave faz bum. Para saber se ocorre ou não o uso da crase, basta a gente observar se a palavra antecedida pelo artigo, ela perde a preposição a. Por exemplo, vou à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ele pede a presença da preposição a. Praia é uma palavra, um substantivo feminino. Se quem vai, vai a algum lugar e praia é um substantivo feminino, eu falo a praia, então logo vai ter que ter crase, porque a mais a forma o a craseado. Olha o exemplo. Acesso à rede Wi-Fi. Quem tem acesso a alguma coisa. Rede é uma palavra feminina, eu falo a rede. A mais a vai formar o a aqui craseado. Free Wi-Fi. Senha. Jesus Cristo, né? Tu tem que calcular isso daqui para chegar à senha. Eu jamais iria entrar. Tem uma dica marota aqui para vocês, ó. Dica: para ter certeza de que é preciso usar a crase, substitua a palavra feminina que se encontra depois da preposição a por uma palavra masculina que seja correspondente e que exija o artigo masculino o. Se você fizer essa substituição e tiver sentido, vai ter crase. Vou à praia. Se eu falo vou ao mar, dá certo, não dá? Então tem crase. Olha o exemplo. Vou à médica hoje. Vou ao médico hoje. Ó, uau, né? Quem vai, vai a algum lugar. O médico. Então, a de quem vai, vai a algum lugar. Mas o de o médico forma ao. Como formou a preposição ao, o a é craseado. Sempre que formar a preposição ao, o a também será craseado aí. Beleza? É uma diquinha aí para vocês. Bom, pessoal, o que a morfologia estuda? Ela estuda a estrutura e a formação das palavras de determinada língua, como as suas flexões dessa determinada língua e as classificações dessa língua. Então, a gente vai começar pelos elementos estruturais. Toda palavra ela é formada por diferentes elementos na sua estrutura, que são chamados de morfemas ou elementos mórficos. Então, quais são os morfemas ou os elementos mórficos da nossa língua? O primeiro é o radical, né? O radical ele é o elemento base que serve de significado da palavra e ele indica que pertence à mesma família aquela palavra ali. Então, eu vou escrever uma palavra, tá? Eu vou escrever várias palavras que podem ser formadas a partir daquela. Aquilo que for comum em todas elas é o meu radical. Por exemplo, pedra, pedreiro, pedrinha, apedrejar. O que é comum em todas elas? O P aparece em todas, o E aparece em todas, o D aparece em todas, o R aparece em todas. O A não aparece, ó. Pedreiro é E, pedrinha é I, apedrejar é E. Então, a vogal A
muda para pedreiro, que é e, muda para pedrinha, que é i. Então, o que é comum em todas é pedre, né? Então, o radical é pedre, né? E eu falo que todas essas palavras aqui são da mesma família, já que foram formadas a partir de pedra. Então, meu radical é pedre. Sempre que eu quiser descobrir o radical de uma palavra, basta eu escrever várias palavras que são da mesma família daquela que está pedindo o radical ali. Aqui o radical é uma palavra que não tem sentido completo. Pedre, pedre não tem sentido. Mas eu posso pegar, por exemplo, pastel, pastelaria, pasteleiro. O que é comum em todas elas? Pastel. Aí o meu radical já tem sentido, que é a palavra pastel. Então, o radical pode ser uma palavra que tem sentido, como ele pode ser uma palavra que não tem sentido, como pedre. Beleza? Afixo, gente. O afixo é um morfema que, quando acrescentado ao radical, ele vai possibilitar a criação de novas palavras. E ele pode ser dividido em prefixo e sufixo, né? O afixo mesmo ele não é nada, ele só serve para criar novas palavras. O que é que interessa para a gente? É que dentro do afixo mora o prefixo e o sufixo. O prefixo pré vem de preconceito. É aquilo que você julga antes de conhecer. Ele vem antes, assim como o preconceito. Então, é aquilo que é colocado antes da palavra. Infeliz, eu tenho a palavra feliz, eu coloquei o in antes. Eu criei uma nova palavra, ó. Infeliz, uma nova palavra com um novo significado. O sufixo, ele vem depois da palavra. Eu tenho a mesma palavra que é feliz. Eu coloquei o mente depois. Eu criei uma outra palavra, que é o felizmente, né? Uma nova palavra com um novo significado. O que eu tenho que lembrar? Prefixo sempre é colocado antes da palavra, sufixo é sempre colocado depois da palavra, tá? E é possível aparecer prefixo e sufixo em uma mesma palavra. Por exemplo, ilegalmente, eu tenho a palavra legal. Coloquei prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Prefixo i, sufixo mente. Infelizmente, tem a palavra feliz. Coloquei o prefixo i e o sufixo mente. Então, eu posso acrescentar prefixo para formar uma nova palavra, sufixo para formar uma nova palavra e prefixo e sufixo para formar uma nova palavra. Desinência. Gente, a desinência ela pode ser nominal ou verbal. A desinência nominal ela vai indicar gênero e número. Gênero, feminino e masculino. Número, singular e plural. Se ela é desinência nominal, ela vai ocorrer em nomes. Nomes, substantivos, adjetivos, pronomes. Exemplos, amigo, né? O aqui, ó, tá indicando uma desinência de gênero masculino. Tá acontecendo no substantivo. Bonita, o a aqui tá indicando uma desinência de gênero feminino. Tá acontecendo no adjetivo. Meninos, eu tenho duas desinências. O o é a minha desinência de gênero e o s é a minha desinência de número, né? O o indica o gênero masculino e o s indica o número plural aí. A desinência verbal, ela indica as flexões do verbo. Ela pode ser número pessoal, que aí ela vai indicar número, se o verbo está no singular ou no plural, e a pessoa, né? Primeira, segunda, terceira, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E pode ser modo temporal, ela vai indicar o modo indicativo, subjuntivo, imperativo. E o tempo, né? Posso ter presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito aí. Então, ó, olha o exemplo. O verbo cantávamos, né? Eu vou ter o vá aqui, que é minha desinência modo temporal, né? Então, o vá, ele me indica o modo desse verbo, que o verbo está no modo indicativo. E ele me indica também o tempo, que está no pretérito imperfeito. Cantávamos, já aconteceu, né? O mos, ele vai ser a minha desinência número pessoal. Ele indica o número. Cantávamos, é uma pessoa só? Não, é mais de uma, né? Nós cantávamos. Então, tá no plural. E ele me indica a pessoa. Quem cantávamos? Nós. Então, é a primeira pessoa do plural aí, beleza? O cante é o radical e o a é a vogal temática, que é o que a gente vai ver agora. Vogal temática. É a vogal que aparece seguida do radical, caracterizando nomes e verbos. Os nomes, gente, eles são distribuídos em três classes.
nas classes de A, E e O, em posição final e átona. Lembrando, tônica é mais forte, átona é mais fraca. Então, ó, a vogal temática nos nomes vai ser sempre terminada em A, E e O, em posição final, por isso que é terminado, e átona. Banana, banana. Então, ó, a sílaba tônica é o na. Aqui é átona, terminou com A. Rosa, sílaba tônica é o Ró. Então, o A é a sílaba átona, terminada em A. Leite, a sílaba tônica é o lei. Então, terminada em E é a sílaba átona, né? Estudante, terminada em E, sílaba átona mais fraca, terminada em E, que nem eu disse aqui. Rico, sílaba tônica é o ri. Então, a fraca é o co aqui, né? Terminada em U. Menino, sílaba tônica é o ni, né? Então, a átona é o nu, mais fraca aqui. Sempre, tá? Quando a vogal temática ocorrer em nome, que nem aqui nesse caso a gente tem substantivos, ela vai ser terminada em uma dessas vogais e elas vão ser sempre com a última sílaba átona, fraca. Agora, as vogais temáticas, elas podem acontecer nos verbos, para indicar a conjugação verbal. E aí, o verbo, quando é terminado em A, ele indica a primeira conjugação, em E, segunda conjugação, em I, terceira conjugação. Por exemplo, cantar, primeira conjugação, porque é terminada em A. Beber, segunda conjugação, porque é terminada em I. Dormir, terceira conjugação, porque é terminada em I. A gente tem também o tema, que é a junção do radical mais a vogal temática. Eu tenho aí, ó, xó, é o radical, né, da palavra chorar, mais o a, que é a vogal temática. Então, eu tenho o tema, que é chora, de um verbo. Eu tenho o livre, que é o radical de livro, né, mais o, que é a vogal temática. Então, eu tenho o tema, que é livro. E tenho também a vogal e a consoante de ligação. Elas servem para ligar radicais e alguns sufixos ou dois radicais. Só que qual que é a função delas? Facilitar a pronúncia, para que a pronúncia dessas palavras não fiquem feias aí. Olha o exemplo. Chaleira. O L só serve para poder ligar o chá ao eira, o sufixo eira. Senão seria chaeira. Faz muito sentido? Fica feia essa pronúncia. Então, ele é uma consoante de ligação, tá? Então, ele está ligando a palavra chá ao sufixo eira. Gasômetro. Tem a palavra gás e a palavra metro, né? Então, aqui no caso, o ele é uma vogal de ligação. Senão, seria gasmetro. Ele está tentando deixar esteticamente a palavra mais bonita de pronunciar. Por isso que é gasômetro. Bom, pessoal, fechando essa estrutura de palavras, nós vamos para o processo de formação de palavras. A língua portuguesa, ela é derivada do latim e tem diferentes modos da gente ampliar o léxico. O que é o léxico? As palavras, né? Por exemplo, pelo uso de estrangeirismos, por empréstimos de palavras de outros idiomas e, além disso, tem diversos processos que a gente vai estudar agora. A gente pode formar palavras por derivação. Isso pode ocorrer adicionando elementos a uma palavra primitiva. Então, eu posso ter a derivação prefixal, que é quando eu boto um prefixo, né, para uma palavra que já existe. Eu tenho a palavra ler, coloquei o prefixo, ó, formei reler. Eu posso formar palavras também por derivação sufixal. Eu tenho a palavra carinho, eu adiciono o sufixo oso, eu formei a palavra carinhoso, por meio da derivação sufixal aqui. Aí, quando eu adiciono um prefixo ou um sufixo a uma palavra, eu posso alterar a classe gramatical dela. Tem que ter isso em mente aí, beleza? Eu posso ter uma derivação prefixal e sufixal, que é quando eu adiciono um prefixo e um sufixo, né? Deslealdade. Aqui eu adicionei o prefixo des e o sufixo dade, a palavra leal. Então, aí eu formei uma derivação prefixal e sufixal. E posso ter a derivação parassintética, que é quando eu adiciono um prefixo e um sufixo a um radical ou a uma palavra, mas na maioria das vezes é um radical, como engordar. Opa, os dois adicionam prefixo e sufixo. Como que eu vou diferenciar, professora? Simples. Na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar o sufixo, a palavra vai ter sentido, ó, desleal. Se eu tirar o prefixo, a palavra vai ter sentido, lealdade. Na parassintética, se eu tirar, não vai ter sentido. Se eu tirar o sufixo, não existe engorde,
né? Se eu tirar o prefixo, não existe gordar. Essa é a diferença entre as duas, beleza? Derivação regressiva é quando eu regrido, diminuo a palavra. Beijar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Beijo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu regredi, diminuí. Normalmente ocorre de verbo para substantivo. Derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical de uma palavra, tá? Como que eu mudo a classe gramatical? Colocando um artigo antes. Toda palavra, quando eu coloco um artigo antes, ela deixa de pertencer à classe gramatical que ela era e se torna um substantivo aí. O jantar estava muito bom. Jantar é verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Só que aqui nesse caso ele deixou de ser um verbo e virou um substantivo, por causa do artigo 1. Beleza, pessoal? Formação de palavras por composição. Nesse caso, eu não vou adicionar prefixo, sufixo, não vou regredir, não vou colocar artigo. Eu vou juntar duas palavras ou dois radicais. Só tem dois tipos. Eu posso fazer a composição por justaposição, né? Que é quando eu junto duas palavras aí e eu não tenho perda fonética. Guarda-roupa. Juntei a palavra guarda, coloco junto com a palavra roupa, formei uma nova palavra. Eu não tive perda fonética. As duas estão aqui na íntegra. Passatempo. Juntei a palavra passa com tempo, formei uma nova palavra e não tive perda fonética. Pode ter hífen ou não. Agora, composição por aglutinação, eu junto duas palavras e tenho perda fonética. Planalto. Juntei plano mais alto. Cadê o O do plano aqui? Ele não aparece. Então, eu tive uma perda gráfica, já que o O não aparece, e fonética na pronúncia. Hidrelétrica é a junção de hidro mais elétrica. Então, eu tive uma perda gráfica e fonética, já que o O não está presente na escrita e nem na pronúncia. Mas eu tenho também o hibridismo. O hibridismo, ele ocorre quando a gente junta elementos que formam as palavras que são de diferentes idiomas. Lembrando que a nossa língua, né, ela vem do latim e temos alguns prefixos e sufixos gregos. Automóvel. Auto vem do grego, móvel do latim. Então, é uma palavra formada por hibridismo, já que uma parte dela vem de uma língua e outra parte vem de outra. Televisão. Tele vem do grego, visão do latim, hibridismo. Cada parte vem de uma língua diferente. O neologismo, gente, ele pode surgir pelo processo de derivação ou composição, né? Ele pode ocorrer com palavras já existentes que ganham outros significados, novos significados. Os neologismos, eles podem ser incorporados aos dicionários ou podem desaparecer, assim como eles podem ressurgir tempos depois. E ele vai variar aí conforme a usabilidade dos usuários. Existem tipos de neologismo. O neologismo semântico, ele vai atribuir um novo sentido a uma palavra já existente, né? Por exemplo, fazer um bico. A palavra bico existe, mas fazer um bico tem um novo sentido, que é o quê? Você fazer um trabalho aí para conseguir, né, dinheiro extra. Tem um neologismo lexical, que ele vai acontecer quando você cria uma palavra com um novo significado. Por exemplo, abobado, né? Para dizer que a pessoa é boba, criou essa nova palavra aí com um novo significado. Tem também o científico ou técnico, que ele vai nomear invenções, equipamentos, procedimentos, como por exemplo smartphone. Não existia, ela foi inventada para nomear aí uma invenção. E o neologismo popular, que é aquele criado por nós no dia a dia, né? Os falantes da língua em contextos informais, como por exemplo o sextou, né? É isso. Para poder colocar em prática, tem um exercício na página 31 do Enem de 2019 que a gente vai fazer agora. Fala assim, tem o seguinte textinho. Antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Mártires, atual março. Os outros dois teriam sido acrescentados por Numa Pomplio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reformar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas eram homenagem aos deuses, permaneciam designadas pelas estações.
O descompasso de 10 dias por ano fazia com que em todos os triênios, um 13º mês, o intercalaria, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito, emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, martins, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quase igual ao nosso, com os meses de julho e agosto, né? Com os mesmos meses parecidos. Bom, considerando aí as informações do texto e os aspectos históricos da formação da língua, né, a atual escrita dos meses do ano em português, o que esse texto ele está fazendo aí, né? Ele está refletindo sobre a origem latina da nossa língua? Muito provavelmente, né? Tanto que ele vai falar que antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba, elas eram ocupadas por tribos latinas aí. E aí vocês percebam que ele está falando o que aí, né? Ele vai falar sobre a origem latina da nossa língua. Ele vai falar no princípio da nossa civilização. Aí, né? Vai falar aí um pouquinho que o ano tinha 10 meses. Vai falar do março, que é o atual março. Então, essa pode ser a alternativa correta. A B. Ele decorre de uma língua que é falada no Egito Antigo? Então, gente, essa alternativa ela está errada. Por quê? A nenhum momento no texto ele está falando aí, né, que o calendário ele resulta de uma língua falada no Egito, né? Nada disso. Ele fala apenas que matemáticos egípcios ajudaram, né, na formulação do calendário aí, né? Não fala nada aí, né, que decorre de uma língua que era falada aí no Egito. Ele tem como base um calendário que foi criado pela Cleópatra? Não, né? Ela está errada. O texto também não diz que a Cleópatra aí, ela formulou o calendário. Ela apenas emprestou aí, né, os matemáticos citados. A D, ela segue a reformulação da norma da língua proposta por Júlio César? O texto cita que Júlio César propôs uma reformulação no calendário e não na língua portuguesa, né? E ela resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma? Também não pode ser a certa, né? Logo no início do texto, ele fala o quê? Que os romanos, eles adaptaram uma estrutura de divisão do ano, né? Então, logo, ela já foi feita já em Roma, depois de fundada. Então, a alternativa correta é a letra A. Super tranquila, né? Ela reflete a origem da língua latina. Beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, contem comigo. Estou aqui para ajudá-los. Um beijo e até a próxima.